Já alguma vez se perguntou o que realmente acontece dentro das suas veias? Já sentiu aquele arrepio de preocupação ao ouvir falar de trombose, embolia pulmonar ou AVC? É uma realidade assustadora, a ideia de que, silenciosamente, um pequeno coágulo de sangue pode formar-se e causar danos irreparáveis. Muitos de nós vivemos com esse medo, tomando medicamentos todos os dias, sentindo que a nossa liberdade está condicionada a uma pequena pílula. Sentimos a dor de não poder viver com a mesma tranquilidade de antes, sempre com uma voz no fundo da mente a perguntar: e se acontecer comigo? Mas e se eu lhe dissesse que a natureza nos deu uma ferramenta incrível, uma espécie de vitamina secreta, que os médicos raramente mencionam nas consultas de rotina? Uma substância capaz de, literalmente, dissolver as teias que formam esses coágulos perigosos de forma natural. Neste vídeo, vamos desvendar que vitamina é essa e explorar 5 alimentos surpreendentes que a contêm ou que ajudam no mesmo processo, mantendo o seu sangue a fluir livremente e devolvendo-lhe a paz de espírito. Fique até ao final, porque o último alimento da nossa lista é algo que quase todos nós temos na cozinha, mas que usamos da maneira errada para a nossa saúde cardiovascular. Vamos começar por desvendar este grande segredo. A vitamina de que estamos a falar é, na verdade, uma enzima poderosa chamada natoquinase. O nome pode parecer complicado, mas a sua função é maravilhosamente simples. Imagine que as suas veias são como rios e os coágulos de sangue são como barragens de detritos que bloqueiam o fluxo da água. A natoquinase age como uma equipa de limpeza especializada que chega e desfaz essa barragem, pedaço por pedaço, permitindo que o rio volte a correr livremente. Ela faz isso ao decompor uma proteína chamada fibrina, que é a cola principal que mantém os coágulos unidos. É uma descoberta fascinante, originária do Japão, um país conhecido pela longevidade do seu povo. E a fonte mais rica desta enzima milagrosa é um alimento que para muitos pode parecer estranho: o natto. O natto são grãos de soja fermentados e têm uma aparência, digamos, peculiar. São pegajosos, com fios que se esticam, e têm um cheiro forte e característico que algumas pessoas comparam a queijo curado ou café forte. Eu sei, pode não parecer o pequeno almoço mais apetitoso do mundo, mas os seus benefícios são extraordinários. No Japão, é um alimento comum, consumido há séculos, e muitos cientistas acreditam que o consumo regular de natto é um dos fatores que contribui para a baixa incidência de doenças cardíacas na população japonesa mais velha. A ideia de comer soja fermentada pode ser intimidante, mas pense nisto como um remédio natural. E não precisa de comer uma tigela cheia. Uma pequena colher de chá por dia já contém uma dose terapêutica de natoquinase. Para tornar a experiência mais agradável, pode misturá-lo com um pouco de arroz quente, adicionar uma gota de molho de soja ou um pouco de mostarda. O calor do arroz ajuda a suavizar o sabor e a textura. É uma questão de hábito, como tomar um café forte pela manhã. É um gosto que se adquire, mas um gosto que pode literalmente proteger a sua vida. Mas eu compreendo perfeitamente que o natto não seja para todos. A boa notícia é que não precisa de se mudar para o Japão ou de torcer o nariz todas as manhãs. Existem outros alimentos, muito mais familiares e saborosos, que, embora não contenham natoquinase, possuem propriedades semelhantes que ajudam a manter o sangue fluido e saudável. O nosso primeiro herói do dia a dia é o kiwi. Sim, essa fruta pequena, peluda e verde, que muitas vezes comemos ao pequeno almoço ou como sobremesa. Estudos mostraram que consumir 2 a 3 kiwis por dia pode reduzir significativamente a agregação plaquetária. O que é que isto significa em termos simples? As plaquetas são pequenas células no nosso sangue que se juntam para formar um coágulo quando nos cortamos. Isso é bom, mas, por vezes, elas tornam-se demasiado pegajosas e começam a agrupar-se dentro dos vasos sanguíneos sem necessidade, o que é o primeiro passo para a formação de um coágulo perigoso. O kiwi ajuda a tornar essas plaquetas menos pegajosas,
como se lhes passasse uma camada antiaderente. Pense nelas como pessoas numa sala cheia. Se todos estiverem calmos, o espaço flui. Se começarem a agarrar-se uns aos outros, criam um bloqueio. O kiwi ajuda a manter todos a circular calmamente. E o melhor de tudo é que é delicioso e fácil de incorporar na sua dieta. Pode cortá-lo em rodelas e adicioná-lo ao seu iogurte, comê-lo à colher como se fosse um ovo cozido ou misturá-lo num batido. Além do seu efeito no sangue, o kiwi é uma bomba de vitamina C, que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e é rico em fibras, o que é ótimo para a digestão. É um pacote completo de bem-estar numa pequena fruta. Agora que já falamos sobre o poderoso, mas desafiador natto e a simplicidade surpreendente do kiwi, vamos para a nossa despensa descobrir outros aliados que provavelmente já lá moram. O próximo na nossa lista é um ingrediente humilde, mas com uma potência medicinal conhecida há milênios: o alho. O cheiro pode ficar nas mãos, mas os seus benefícios ficam no seu sangue. O alho contém vários compostos de enxofre, e um deles, chamado ajoeno, tem notáveis propriedades anticoagulantes. Ele atua de uma forma ligeiramente diferente do kiwi. Enquanto o kiwi impede que as plaquetas se tornem demasiado pegajosas, o alho interfere em vários passos do processo de coagulação, tornando todo o processo menos propenso a formar coágulos indesejados. É como ter um supervisor de trânsito dentro das suas veias, a garantir que tudo flui sem engarrafamentos. O segredo para extrair o máximo de benefícios do alho está na sua preparação. O composto ativo, a alicina, que depois se converte noutros compostos benéficos como o ajoeno, só é formado quando o dente de alho é esmagado, picado ou mastigado. E mais um truque: depois de o picar ou esmagar, deixe-o repousar por cerca de 10 minutos antes de o cozinhar. Esse tempo de espera permite que as enzimas atuem e criem a quantidade máxima de compostos benéficos. O calor pode destruir algumas dessas propriedades, por isso, se estiver a fazer um refogado, tente adicionar o alho mais para o final do cozimento. Uma forma ainda melhor de o consumir é cru. Pode parecer intenso, mas pode picar um dente de alho muito fininho e misturá-lo no molho da sua salada, ou numa pasta de abacate para barrar no pão. Uma receita antiga e maravilhosa é o azeite de alho. Simplesmente esmague alguns dentes de alho e deixe-os em infusão num bom azeite. Use esse azeite para temperar os seus pratos. O alho não é apenas bom para o sangue, é um antibiótico natural, ajuda a regular a pressão arterial e fortalece o sistema imunitário. Pense na dieta mediterrânica, considerada uma das mais saudáveis do mundo. O alho é um pilar dessa dieta, usado generosamente em quase todos os pratos. Não é coincidência que as populações dessa região tenham taxas mais baixas de doenças cardiovasculares. Integrar mais alho na sua vida é uma das mudanças mais simples e impactantes que pode fazer pela sua saúde. E vamos agora para o nosso quarto tesouro, uma especiaria de cor dourada vibrante que tem sido usada na medicina ayurvédica e chinesa há milhares de anos. A curcuma, também conhecida como açafrão da terra. A estrela do espetáculo na curcuma é um composto chamado curcumina. A curcumina é um anti-inflamatório potentíssimo. E qual é a ligação entre inflamação e coágulos sanguíneos? A inflamação crônica nas paredes dos vasos sanguíneos cria uma superfície irregular e danificada, o que facilita a adesão de plaquetas e a formação de coágulos. Ao reduzir a inflamação, a curcumina ajuda a manter as paredes das suas artérias lisas e saudáveis, como uma estrada recém-alcatroada, onde o tráfego flui sem problemas. Além disso, estudos sugerem que a curcumina também tem um efeito anticoagulante direto, semelhante ao do alho. Mas há um pequeno problema com a curcumina. O nosso corpo tem dificuldade em absorvê-la. Podemos comer curcuma à colherada e a maior parte passará pelo nosso sistema sem ser utilizada. Felizmente, a natureza deu-nos a solução na forma de outra especiaria comum: a pimenta preta. A pimenta preta contém piperina, um composto que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%.
É uma sinergia perfeita. Por isso a regra de ouro é: onde quer que use curcuma, adicione sempre uma pitada de pimenta preta moída na hora. Como pode usar esta dupla dinâmica? É incrivelmente versátil. Pode adicioná-la a sopas, guisados, pratos de arroz ou lentilhas. Fica deliciosa polvilhada sobre ovos mexidos ou vegetais assados. Uma das formas mais populares e reconfortantes de a consumir é o leite dourado, uma bebida quente feita com leite. Pode ser de vaca ou vegetal, curcuma, pimenta, uma pitada de canela e talvez um pouco de gengibre. É uma bebida maravilhosa para tomar antes de dormir, pois ajuda a reduzir a inflamação durante a noite. Ao incorporar o duo curcuma-pimenta na sua alimentação, não está apenas a dar cor e sabor aos seus pratos, está a dar ao seu corpo uma ferramenta poderosa para combater a inflamação silenciosa, que é a raiz de tantos problemas de saúde, incluindo a formação de coágulos. E agora, chegamos ao nosso último item, aquele que eu prometi que muitos de nós já temos em casa, mas que talvez estejamos a usar de uma forma que não aproveita todo o seu potencial para a saúde do nosso coração e da nossa circulação. Estou a falar do azeite de oliva extra virgem. Todos nós sabemos que o azeite é saudável. Dizem-nos para o usarmos em vez de outras gorduras, mas o seu benefício vai muito além de ser uma gordura boa. O azeite de oliva extra virgem de alta qualidade é rico em compostos chamados polifenóis, que são antioxidantes e anti-inflamatórios poderosos. Um desses polifenóis, o oleocantal, tem um efeito anti-inflamatório tão forte que foi comparado ao do ibuprofeno. E como já vimos com a curcuma, combater a inflamação é crucial para manter as artérias saudáveis. Mas o azeite tem um truque extra na manga. Os seus polifenóis ajudam a reduzir a atividade das plaquetas, tornando-as menos propensas a aglomerarem-se e a formarem coágulos, de uma forma muito semelhante à do kiwi. A questão é: qual é a maneira errada de o usar, que a maioria das pessoas comete? Usá-lo para cozinhar a altas temperaturas. O azeite extra virgem tem um ponto de fumo relativamente baixo. Quando o aquecemos demasiado, como para fritar, não só pode libertar compostos nocivos, como também destruímos os delicados e preciosos polifenóis que são responsáveis pela maioria dos seus benefícios para a saúde. A maneira correta e mais eficaz de usar o azeite de oliva extra virgem é a frio. Use-o generosamente para temperar as suas saladas. Regue os seus legumes já cozidos, o seu peixe grelhado ou a sua sopa com um bom fio de azeite antes de servir. Molhe um pedaço de pão integral num pequeno prato de azeite. É nestas aplicações a frio que ele brilha e entrega todo o seu poder medicinal. Ao escolher um azeite, procure sempre por extra virgem e prensado a frio no rótulo. Prefira garrafas de vidro escuro, pois a luz pode degradar os compostos benéficos. Um bom azeite deve ter um sabor ligeiramente picante na garganta. Esse picante é o oleocantal a trabalhar. Então, vamos recapitular a nossa jornada. Vimos o exótico e superpotente natto, uma fonte direta da enzima que dissolve coágulos. Exploramos o simples e delicioso kiwi, que impede que as plaquetas se tornem pegajosas. Descobrimos o poder ancestral do alho, que atua como um supervisor de trânsito nas nossas veias. Aprendemos sobre a dupla dourada da curcuma e da pimenta preta, que combate a inflamação, a raiz do problema. E finalmente redescobrimos o azeite de oliva, não como uma gordura de cozinha, mas como um remédio para ser usado a frio. Imagine como seria fácil incorporar isto na sua vida. Um kiwi pela manhã, um tempero de alho e curcuma no almoço e um fio de azeite de qualidade a finalizar o jantar. São pequenos gestos, pequenas adições que, somadas, criam uma sinfonia de proteção para o seu sistema cardiovascular. Claro, é fundamental lembrar que estes alimentos são ajudas poderosas, mas não substituem o conselho do seu médico. Se já toma medicamentos anticoagulantes, é muito importante que fale com o seu médico antes de fazer grandes alterações na sua dieta, pois estes alimentos podem potenciar o efeito dos remédios. O objetivo não é abandonar a medicina, mas sim complementá-la com o poder que a natureza nos oferece. Trata-se de tomar as rédeas da sua saúde, de forma informada e consciente.
Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ficou curioso para experimentar o natto ou talvez tenha uma receita especial de família que use muito alho? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sabedoria de cada um enriquece a nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe alguma informação nova ou útil, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a ser recomendado a outras pessoas que também podem beneficiar desta mensagem. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de viver uma vida plena, com saúde e alegria, em qualquer idade. Lembre-se, cuidar do nosso corpo é o maior investimento que podemos fazer no nosso futuro. Cada escolha saudável é um passo em direção a mais anos de vida com qualidade, energia e independência. Um grande abraço e até a próxima.